Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí no canal. Hoje é nosso primeiro estudo aí, né, referente ao concurso da GCM de Cotia, tá? E o nosso assunto de hoje, pessoal, nós vamos tratar aí sobre o Código de Processo Penal, tá? Que tá previsto aí no edital. Tá? Vai tratar aí do artigo 301 ao 310, tá? Que trata do quê? É o capítulo que fala somente sobre a prisão em flagrante, tá? Mas antes da gente entrar, né, diretamente nos artigos aí, vamos fazer uma breve introdução, tá? Uma introdução aí sobre o que é prisão, né? E também qual a finalidade da prisão em flagrante. Vamos lá, pessoal? Aqui, ó. Vou começar aqui para vocês, né? Existem diversas modalidades aí de prisão, tá? E o que vem ser a prisão, né? A prisão é o cerceamento da liberdade individual, da liberdade da pessoa, do direito, né? Cerceamento do direito de ir e vir, e de estar, de permanecer em algum lugar, tá? Então, para que serve a prisão, né? Existe a prisão pena, tá? Que é aquela que ocorre após o trânsito em julgado, tá? Que é para o cumprimento da execução da pena. Ou seja, a pessoa passou por todo o processo legal, ampla defesa, contraditório, todo o processo que deve existir, tá? E foi julgada e condenada e transitou em julgado, então ela vai cumprir a prisão aí, né? Pena. Outra modalidade de prisão, né? Chamada de prisão processual ou também cautelar. Depois a gente vai voltar nessa daqui, que aqui vai estar o nosso estudo de hoje. E também tem a modalidade aí de prisão civil, que é o que? Referente àquela pessoa que não paga, né? O não pagador aí de pensão alimentícia. Uma pessoa deixou de pagar a pensão alimentícia, muita gente aí conhece, né? Alguém que foi preso por dever pensão alimentícia, tá? Também tem aí a prisão militar, né? Prisão militar, referente aí à transgressão militar ou também o cometimento de um crime militar, tá? Previsto no Código Penal Militar. E também tem a prisão administrativa, porém essa ainda entra em debate, mas não vou colocar aqui não para vocês, tá? O principal aqui, ó, a gente vai entrar o quê? Então existem as modalidades de prisão, tá? E dentro aqui da prisão processual ou prisão cautelar, existem três tipos de prisão, tá? Prisão preventiva, a prisão temporária e nosso estudo de hoje, que é o quê? A prisão em flagrante delito. Dentro dessas três aqui, a única que não necessita, né, de uma ordem judicial, né, ou seja, uma prisão pré-processual, tá? É a prisão em flagrante delito, né? Até porque não tem nem como. Imagine a situação de flagrante delito, você depender para poder prender a pessoa, depender de uma ordem judicial, não tem como, né? Então vamos lá para nossa lei, né? Para os artigos. Então aqui no artigo 301 fala o que qualquer do povo poderá, ó, é importante lembrar dessa palavra, poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, pessoal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante delito, tá? Tá ocorrendo um crime ali. E a gente vê muito isso aí nos jornais, na internet, né? A pessoa, de repente, o cara vem, rouba o celular, e a população vem e segura essa pessoa. Então ela tá prendendo ali em flagrante delito, tá? E as autoridades policiais e seus agentes deverão, ou seja, tem o dever, né? É tão chamado poder-dever, né? Tem o poder de polícia, mas é um poder-dever porque ela é obrigada a agir relacionada aí com questão ao flagrante delito. É um caso aí que teve recentemente que postaram na internet daquela policial que
diante lá de um flagrante, né? O indivíduo, aconteceu uma situação lá, parece que houve um flagrante de um crime, e ela falou que estava de folga, tá? É errado, né? Aí então, autoridade policial e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, beleza? Artigo 302, né? Quando vai ser considerado flagrante delito, né? Considera-se em flagrante delito quem o quê? Está cometendo a infração penal, tá? Então, durante o ato ali, né? Durante o ato do cometimento da infração penal, já é considerada aí flagrante delito. Ou quando acaba de cometê-la. Acabou de cometer, foi pego ali na situação, então é flagrante delito, tá? Aqui, pessoal, essa modalidade de flagrante delito também é chamada de flagrante próprio, tá? Esses dois incisos aqui são chamados aí de flagrante próprio. Por quê? Pego o em flagrante delito quando está cometendo a infração ou acabou de cometer, tá? Aqui no inciso 3, considera-se flagrante delito quem é perseguido logo após pela autoridade do ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Aqui, ó, também chamado de flagrante impróprio. Impróprio, tá? Porque ele é perseguido logo após cometer, tá? Logo após ele cometer esse ato, né, criminoso, ele é perseguido seja por uma autoridade policial, seja pela pessoa que foi ofendida, né? Ou seja, por qualquer pessoa, tá? Porque qualquer pessoa, né, pode aí prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Ó, se atentem a essa palavra aqui, presumir, tá? Porque, ó, no inciso 4 é também chamado de flagrante presumido. Presumido ou ficto. E o que que acontece? Às vezes você pode confundir com isso aqui, né? No inciso 3, ele é perseguido, né? O flagrante impróprio, ou seja, durante a perseguição, tá? Aqui no inciso 4, o flagrante presumido ou ficto, que considera-se flagrante delito quem é encontrado logo depois, tá? Com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Vou dar uns exemplos aqui para você distinguir entre um e outro, né? Então, a pessoa é perseguida, né? Por exemplo, você tá andando ali pela rua, tranquilo, de repente tem uma moça na sua frente, ela tá mexendo no celular, vem um cara, pega o celular dela e sai correndo e você sai correndo atrás, tá? Aí, no caso, você, né, é um flagrante impróprio, porque ele vai ser detido, né, vai ser considerado aí que ele foi perseguido, tá? Agora, na questão que é encontrado. Por exemplo, o cara comete um crime lá bem, vamos supor, o cara sai na rua, cometeu um crime lá, matou alguém, tá? Tá todo sujo de sangue e tá com a arma do crime ainda na mão. E você lá, guarda civil, tá patrulhando, andando ali, de repente vê aquela situação de um cara com uma faca na mão, todo sujo de sangue, tá? E você decide abordar aquele cidadão, tá? Que ele tá ali numa atitude suspeita, né? Então, você aborda ele. E você abordando ele já logo se entrega e fala assim: Não, eu acabei de cometer um crime e tô aqui desiludido porque cometi esse crime, supondo, né? Então aí ele é encontrado, tá? Logo após, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Então aí é o flagrante presumido ou ficto, tá? Um exemplo assim bem, né? Só para você lembrar depois. Agora aqui no artigo 303, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Mas que pode ser essas infrações permanentes, tá? Um exemplo clássico aí é com relação ao sequestro. Os crimes aí de sequestro, né? Enquanto a vítima está lá sequestrada, então ali
não se encerra, né? Vai ser flagrante delito enquanto estiver ocorrendo aquele crime, né? Porque ele é um crime permanente durante o tempo, tá? Então, um exemplo clássico aí que pode cair na sua prova é o crime de sequestro, tá? Então, não se encerra o flagrante delito. No flagrante delito não vai ser só quando ele sequestra a pessoa e foi pego. Então, enquanto está durando aquele crime, né? Existe aí a infração permanente, né? Então, vai ser caso de flagrante delito se ele for pego, né? Artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. Como que ocorre, né? Quais são as etapas aí do flagrante delito, né? Então ocorre lá, pessoal, captura, né? Captura da pessoa, né, em flagrante delito. Então você vai conduzir ela, né? Então condução coercitiva, foi preso em flagrante delito. Você vai conduzir ela, né? A autoridade competente, né? Da onde ocorreu o fato ali. Depois da condução, né? Vai ter uma audiência ali preliminar. Audiência preliminar. De apresentação de garantias, tá? Audiência preliminar de apresentação de garantias. O que é essa audiência preliminar de apresentação de garantias, né? O juiz vai apresentar ali para a pessoa que foi conduzida, né, coercitivamente, em flagrante de delito, as garantias que ela tem, né, os direitos relacionados a constituir ali um advogado, toda a situação, né, que ela tem direito. Depois, logo depois disso, né, vai correr a lavratura do auto de prisão em flagrante, né, auto de prisão de flagrante delito. E depois, e durante isso daí, o juiz vai verificar se cabe fiança ou não, tá? O juiz não, desculpa, o delegado. E se couber fiança, né, ele pode pagar a fiança. Se caso não couber, ele vai ser recolhido ao cárcere. Recolhido ao cárcere. Depois dele ser recolhido ao cárcere, né, vai ser comunicado aí ao juiz a prisão dele, tá? Então deve ser comunicado. E após ser comunicado, ocorre a audiência de custódia, tá? Todas essas etapas aí. Então, aqui, parágrafo primeiro, ó, resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, né, conforme eu disse ali, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente. Se não for, enviará os autos à autoridade que o seja. A falta de testemunhas da infração não, ó, isso que é importante, não impedirá o auto de prisão em flagrante. Mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, o condutor aí dessa prisão em flagrante, geralmente, né, vai ser aí o policial, ou você, né, futuro guarda civil municipal, tá? Você vai ser o condutor daquela ocorrência, daquela situação de flagrante delito. Então, você, como condutor, também vai servir como testemunha, tá? E aí, ó, no caso de falta de testemunhas, não impede a prisão em flagrante, tá? Já caiu em questões aí que a falta de testemunhas impede o auto de prisão em flagrante. Não impede, tá? É muito importante. Parágrafo 3º, deixa eu só subir aqui. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Então, né, o cara se recusa a assinar lá, ou ele não sabe assinar, ou não pode fazer, né, no caso. O auto de
prisão em flagrante vai ser assinado por 2 testemunhas ali e que tenham ouvido a sua leitura na presença do... Então, o delegado, né, ou o escrivão vai ter que fazer a leitura ali do auto de prisão em flagrante na presença do preso, né, e dessas testemunhas, tá? Porque daí eles assinam, né, como se fosse aí assinado pelo preso. Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar o quê? A informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência, e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. Artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Guardem essa palavra aqui, pessoal, é imediatamente, tá? Então, quando a pessoa vai presa em flagrante ali, a prisão dele e o local onde ele se encontra, né, onde ele está, deve ser comunicado imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso. Ou qualquer pessoa que ele indique lá na hora, né? Isso aqui também é muito importante, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. E caso o autuado não informe o nome de seu advogado, uma cópia integral para a Defensoria Pública. Então, tem um prazo aí de 24 horas após a realização da prisão, né? Será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas, tá? Pode cair na sua prova, né? No prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com... Aí aqui é importante saber que na nota de culpa tem o quê? O motivo por que ele foi preso, o nome de quem conduziu, né, do condutor daquela ocorrência, daquela situação de flagrante de delito, e também o nome das testemunhas, tá? Artigo 307. Quando o fato for praticado em presença de autoridade ou contra esta, no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. Então, pessoal, um exemplo aqui, tá? Dessa situação seria aí um desacato ao juiz durante aí a audiência, por exemplo, tá? Quando esse fato é praticado na presença da autoridade ou contra ela, tá? No exercício de suas funções. Ou pode ocorrer também, né, um desacato aí contra o delegado, né? Às vezes a pessoa está sendo ali conduzida coercitivamente por prisão em flagrante e tal, e ainda comete outro crime lá de desacato contra o delegado, tá? Artigo 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado a do lugar mais próximo. Artigo 309. Se o réu se livrar solto, deverá ser posto em liberdade depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Importante se lembrar disso aqui, depois de lavrado o auto de prisão em flagrante. Porque ele se livrar solto, né, não significa que ele foi preso ilegalmente, mas ele pode ter pago a fiança, ele pode ter pago na situação ali a fiança, tá? Artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover o quê? A audiência de custódia, com a presença do acusado, de seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá fundamentadamente, né? Então, tem que fundamentar se o quê? Ele vai relaxar a prisão, né, ilegal. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que é uma prisão ilegal. Ou converter a prisão em flagrante em preventiva, né? Quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código.
e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, tá? O que vem a ser e para que serve nessa prisão preventiva, tá? Ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva. Para garantir aí a instrução processual, tá? Pra isso que serve, né? A prisão preventiva, uma prisão, como a gente disse no comecinho lá, né, de medida cautelar, né? É uma prisão processual ou cautelar. E para que serve ela, então? Para garantir a instrução processual, pra evitar a fuga do preso, né? Ou para impedir que ele continue praticando o crime, tá? Ocorre muito em crimes aí de relacionados a crimes financeiros, né? A pessoa continua praticando o crime. Tá? Inciso terceiro, conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Tá? Então, prazo máximo de 24 horas, a audiência de custódia, né? Vai ocorrer aí, e nessa audiência, né? Então, o juiz pode relaxar a prisão, né? Ilegal, converter a prisão em flagrante em prisão preventiva ou conceder liberdade provisória, né? Com ou sem fiança. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante, eu só subir aqui. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, poderá fundamentadamente conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório, a todos os atos processuais sob pena de revogação. E o que vem a ser esse artigo 23, né? Eu coloquei o artigo 23 do Código Penal, né? E relacionado aí à exclusão de ilicitude, né? Então o cara foi preso em flagrante, porém ele tem aí uma excludente de ilicitude, tá? Que no artigo 23 é previsto, ó. Não há crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa ou em estrito cumprimento do dever legal no exercício regular do direito, tá? Então essa é a previsão aí, né? Do artigo 23 do Código Penal. Já agora, parágrafo 2º, se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares. A autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia no prazo estabelecido deste artigo responderá administrativa, civil e penalmente pela omissão. Isso aqui também é muito importante, tá? Parágrafo 4 aqui. Transcorridas as 24 horas, né? Após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, né? O prazo aí para realizar a audiência de custódia. Se dentro de 24 horas não foi realizada a audiência de custódia, sem alguma motivação idônea, então ela vai ensejar o quê? Uma ilegalidade da prisão, tá? Então ela vai ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade da imediata decretação de prisão preventiva. Tá? Não realizar aí dentro de 24 horas, pode relaxar, né? A prisão em flagrante, tá? Ou seja, pode tornar ela uma prisão ilegal. E, pessoal, não tem prejuízo da possibilidade imediata de decretação de prisão preventiva posteriormente. E o que vem a ser essa prisão ilegal, né? Que modo se dá uma prisão em flagrante de forma ilegal, né? Eu trouxe aqui para vocês modalidades ilegais de flagrante, né? Quando ele é forjado, né? Utiliza-se para incriminar pessoa inocente que não tinha o desejo de delinquir. Nesse caso, a prisão é ilegal e, consequentemente, deve ser relaxada. E o flagrante preparado ou provocado. Está fundamentado na súmula 145 do STF, que dispõe que não se pode estimular a prática de crime para conseguir a prisão em flagrante, já que os fins não justificam os meios. Nesse contexto, a prisão é ilegal e, consequentemente, deve ser relaxada, além do fato ser atípico, pois caracteriza crime impossível, delito de ensaio ou putativo por obra do agente provocador. E qual que é a diferença entre forjado e preparado, tá? Então, aqui no forjado, pessoal, a pessoa não tem o desejo de delinquir, tá? Ela não quer, não tem intenção de cometer um crime.
e vem a pessoa, o agente, seja lá quem for, e forja, né? Já muita gente já ouviu falar em forjar flagrante, não sei o quê. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Você tá aí no seu trabalho, tá? Tá no seu trabalho e tá no horário de ir embora, né? Tá lá no as mochilas de todo mundo pegando as mochilas, e tem alguma pessoa que não gosta de você aí no seu trabalho, e o que que ela faz? Ela pega alguma coisa ali do trabalho, por exemplo, um celular, um computador ali do trabalho e coloca dentro da sua mochila, tá? E, né, na hora que você for embora, vai estar indo embora, a pessoa dona ali, né, percebe a falta daquele objeto e o que acontece? Começa a indagar todo mundo ali, né, e pede pro pessoal abrir, assim, as mochilas e tal. E de repente você abre essa mochila, o que acontece? Tá lá dentro da sua mochila aquele objeto. Então foi um flagrante, né? Porque você estava saindo ali do trabalho, estava como se fosse roubando, né? Levando, furtando aquele objeto. Então foi um flagrante forjado, tá? Então é um flagrante ilegal. Já o flagrante preparado, o que que acontece? Você tem ali uma situação em que você prepara aquele flagrante, facilita, tá? Para a pessoa cometer um crime, para você prender ela. Vamos supor que você é dono de novo, né? Dono do estabelecimento e nota que tem ocorrido sumindo ali alguns objetos, tá? Vamos supor dinheiro, tá sumindo dinheiro lá de onde você trabalha, né? O caixa tá trabalhando lá e você fala, nossa, tá sumindo o dinheiro do caixa, tá acontecendo alguma coisa. O que você faz? Você vai lá e prepara, deixa um dinheiro fácil ali para alguém pegar, tá? Deixando esse dinheiro fácil, você vai lá e fica escondido esperando a pessoa pegar para tentar pegar no flagrante. E você deixa aquele dinheiro, a pessoa pega, né? Você facilitou, provocou aquele flagrante, tá? Então, ele é ilegal, por quê? Tá acontecendo, vai, reiteradamente ali, tá sumindo dinheiro, mas você tem certeza que é aquela que é a pessoa que tá cometendo esses crimes, né? Você tá tentando fazer ela cometer um crime, né? Provocando ela para cometer um crime, de modo a tentar solucionar outros crimes anteriores ali, tá, que tá acontecendo. Então, pessoal, isso é um flagrante preparado ou provocado, ele é ilegal, né? Porque você não tem a certeza que ele tá cometendo esses outros crimes, você tá provocando, né? Porque tem muita pessoa que vai cometer às vezes um crime pela oportunidade, não significa que ela é uma criminosa, né? Mas ela comete um crime pela oportunidade, pela facilidade, né? Então esse tipo de flagrante ele é ilegal, tá? Então essas duas são duas modalidades principais aí de flagrante ilegal, tá? E é isso, pessoal. E essa, qual que é a finalidade, né, do prisão em flagrante de delito, né? Você vai interromper a prática delituosa, tá? Antes de pode tentando evitar às vezes até a consumação, né, do fato. Ou também para essa prisão em flagrante, ela serve também para auxiliar na colheita de informações, né, elementos informativos, para evitar a fuga da pessoa, para preservar também a integridade física do preso, né? Por exemplo, o cara comete um crime aí e todo mundo começa a bater nele, né? É importante essa prisão em flagrante para evitar, né, que ele seja aí linchado. Beleza? E é isso, pessoal. Em breve eu vou postar mais vídeos aí, tá? Então nós fizemos aí já a parte do Código de Processo Penal, é só isso que vai cair de Código de Processo Penal. Eu tenho certeza absoluta que vai cair uma questão disso aqui, então tá fácil de você acertar, não é muita coisa para você lembrar. Então já tem uma questão garantida dos conhecimentos específicos, tá? E para quem quiser ter acesso ao material, tá? Toda a parte da legislação prevista no edital aí de Cotia, né, da GCM de Cotia. Eu tenho aqui um material, uma apostila, tá? Com todo o material tá previsto aí no edital, tá? Da legislação específica, ó, Estatuto da Pessoa Idosa, Código de Trânsito Brasileiro, Lei de Abuso de Autoridade, Estatuto do Desarmamento, Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto das Guardas, Lei Maria da Penha, Constituição Federal, Código de Processo Penal, que nós acabamos de ver aí, ó. Então aqui você vai ter acesso a todo esse material, ó, bonitinho, atualizado, tá? Limpinho, facinho de você estudar e depois, em um certo período, você pode imprimir eles e para você estudar, tá? Grifar
Não grifo eles porque é importante. Eu acho importante você ter esse estudo ativo de vir você mesmo ir grifando, tá? Conforme você for estudando. Tem também, ó, os outros materiais que não são leis específicas, mas tem aí questões de primeiro socorro, direção defensiva, conhecimento sobre manutenção, condução de veículos, mecânica básica, tá? Tô ainda adicionando todo o resto dos materiais aqui. Esse material do estudo de hoje, tá? Eu vou colocar ele aí, tá? Então aqui você não vai receber só a legislação que está prevista no edital, você vai também receber questões que eu vou mandar no decorrer do concurso até a data da prova. Vou mandar aqui, acrescentar nessa área de membros, mapas mentais, resumos, dicas, né? Vou colocar quais principais artigos você deve focar, quais você deve dar menos atenção que não caem tanto, tá? Então, pessoal, se você quiser adquirir esse material, é só clicar no link aí na descrição, tá? E você vai adquirir ele por apenas aí, ó, promoção R$ 29,99, tá? Você vai ter acesso a toda a legislação específica que está prevista pelo edital, mais questões que eu vou colocar no decorrer do tempo, mais mapas mentais que eu vier a fazer, mais resumos, mais o material que eu for fazendo aqui dos vídeos, tá? Então esse material aqui do vídeo, eu já vou colocar ele lá nesse material, tá? Nessa apostila, beleza? Obrigado, pessoal. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha aí, comenta, tá? E, pessoal, em breve eu vou estar postando mais vídeos. Vou tentar postar vídeo todo dia, tá? Relacionado não só ao concurso aí da GCM de Cotia, mas GCM de Araçoiaba. Postei bastante aí da GCM de Sorocaba, tá? GCM de Mogi também tô postando. Tem o material também, quem quiser adquirir, quem for prestar aí para Mogi. Tem aí o cronograma, tem aí a legislação e tenho também 200 questões da VUNESP, seja de português e seja de matemática, tá? 100 de português e 100 de matemática. Todas de 2023, tá? Só questões atualizadas para você poder chegar aí gabaritando a sua prova, beleza? Então, obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.